Líder do PT na Câmara dos Deputados, deputado Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, e também no Senado, o senador Humberto Costa, eles entregaram hoje uma representação do Conselho de Ética da Casa, da Câmara, contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL. O documento pede penalidade máxima prevista para quebra de decoro parlamentar, ou seja, a perda do mandato. Lindbergh e Humberto Costa, que é do PT de Pernambuco, presidente do partido e um dos signatários da representação, afirmam que houve também o abuso das prerrogativas constitucionais. O líder do PT na Câmara já havia anunciado que protocolaria a denúncia. A ação se soma à abertura de um inquérito da PGR, que foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ô Letícia, como é que está a situação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro? Será que ele volta para o Brasil? As investigações estão avançando em relação a ele, por atrapalhar as investigações e cobrar punições ao judiciário brasileiro, ao Estado brasileiro lá dos Estados Unidos. Diego, assim, em princípio, o Eduardo foi para lá, ele ia ficar 4 meses, existia a possibilidade de ele ficar direto, que ele não estava descartando isso, mas ainda a ideia dele era voltar depois desse determinado período. Essa situação, pelo que eu tenho visto, que eu tenho ouvido aqui, é que ainda não há nada de definitivo, até porque quando ele resolveu ir, foi uma coisa que foi comunicada de última hora. Dias antes, ele comunicou o pessoal, bateu um papo com o pai dele, falou, tô indo mesmo. Só que houve uma mudança, que foi essa questão da abertura dessa investigação da PGR. E por que agora mudou? Porque eu já fiz diversas colunas desde janeiro contando de como estava caminhando essa situação lá nos Estados Unidos. O Paulo Figueiredo, que é o ex da Jovem Pan, que foi denunciado no Supremo, que a gente falou há pouco, ele tem interlocução com alguns deputados da ala mais radical do Trump, ele estava fazendo esse elo, ele estava se expandindo, a gente veio trazendo esses movimentos e essas ameaças contra o Alexandre, contra outros ministros do Supremo, contra a família do Alexandre. Só que o que acontece? Na semana passada, uma coisa muito significativa aconteceu, que foi o Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, que é como chanceler, de falar numa audiência no Congresso, dizer, olha, sim, estamos cogitando isso. Aí essa história toda mudou de patamar. O governo brasileiro foi buscar se informar qual que é a gravidade disso, em que pé que está essa história, será que foi uma jogada? Lembrando que o Trump, ele pode até nem saber quem é Alexandre de Moraes, pode nem saber onde fica o Brasil no mapa. O Elon Musk sabe. E o Elon Musk é o principal, talvez o mais forte, um dos mais fortes assessores do Donald Trump. O Elon Musk é o mesmo que no ano passado teve um embate pessoal com o Alexandre de Moraes, que foi a público, foi aquela confusão enorme do X, que é o dono do antigo Twitter, da rede X, que chegou a ser suspensa no Brasil por causa do Moraes. Então, quando o Trump venceu a eleição, a gente já estava tendo notícia, a gente já estava noticiando, trazendo essas informações dessa movimentação dessa extrema-direita no Brasil, se aliando, se comunicando com a extrema-direita nos Estados Unidos para fazer uma sanção contra o Moraes. Sobre toda essa história, só me chama a atenção de ser sempre o PT indo para procurar a PGR, para a PGR abrir uma ação. A gente vê, de novo, eles colocando essa situação como PT versus PL. Então, é o Lindbergh e Humberto Costa versus o Eduardo. Os outros partidos, está todo mundo quieto. E talvez fosse o momento de isso tudo, esse diálogo virar um pouco mais coletivo, sair dessa polarização, para a gente trazer para a mesa outros nomes que não sejam só esses partidos brigando e o judiciário no meio, enfim. Que eu acho que isso pode, inclusive, contaminar o processo. Verdade. É isso, Diego. Boa. Complementa rapidinho para a gente, Couto. Olha, eu acho que essa situação do Eduardo Bolsonaro, ele é outro que precisa ter o mandato dele cassado em defesa da democracia e do decoro já faz algum tempo. Estava conversando com a Letícia antes do programa começar, ele ainda está recebendo salário, verba de gabinete e tudo, e já está meses fora do Brasil, ninguém sabe quando ele vai voltar. E ele, como disse, escreveu hoje o mestre Walter Maierovitch, nosso colega, ele está cometendo crime de lesa pátria. Mas ele não tem essa importância toda que ele imagina que tem. Ele apenas é um joguete no meio de uma coisa muito maior, que é o avanço das big techs aqui no Brasil e todo o embate que está sendo travado com o ministro Alexandre de Moraes. Ele é um peão nessa história, sabe? Mas eu acho o fim da picada, a gente está pagando o salário dele para ficar nos Estados Unidos falando mal do Brasil.
É isso aí. Acho que agora licenciado ele não chega a receber salário, né? Mas ele não se afastou de vez do mandato, então ele pode voltar, né, Couto? E se ele pode voltar... Não tenho certeza, não, mas verba de gabinete, funcionários, continua tudo lá. Agora, só uma coisa, Diego, sem querer ser pessimista, mas reclamar com a Comissão de Ética da Câmara não adianta nada. A gente viu que lá só serve para caçar o Glauber Braga, sabe? Jamais eles vão se meter com o Eduardo Bolsonaro. É triste falar isso, mas tanto o que aconteceu hoje no Senado como o que acontece com esse rapaz aí na Câmara, não há a menor chance da Comissão de Ética resolver esse problema.